Olha isso aqui. Dos quase 7 milhões de novas linhas móveis ativadas no Brasil no ano passado, só 5% foram contratadas para pessoas. As outras 95% foram para máquinas. Tratores, câmeras, medidores de energia, poste de iluminação, drone, caminhão, sensor de pragas, a lista vai bem longe. O Brasil já tem 30 milhões de aparelhos conectados por chip nessa lógica de máquina falando com máquina. E esse número dobrou desde 2021. E olha que eu não tô botando nessa conta as maquininhas de cartão, sabe? Que são mais 23 milhões. O foco desse vídeo é falar sobre como essa internet das coisas está mudando a maneira como o Brasil planta, dirige, distribui energia e transporta carga. E também mostrar como essas máquinas inteligentes estão fazendo as operadoras de telecomunicação repensarem o negócio delas. E aí, o seu carro tem telefone? Primeiro, o que é essa tal de internet das coisas? IoT, na sigla em inglês. Você coloca um chip, parecido com o chip do seu celular, dentro de uma máquina. E aí pode ser um trator, um carro, um medidor de luz, qualquer coisa. E essa máquina passa a se comunicar, a mandar e receber dados pela rede das operadoras. Tá, isso não é exatamente novo. O conceito de comunicação entre máquinas, o chamado M2M, existe há mais de uma década. Só que antes era basicamente conectividade bruta, um chip mandando um sinal. Hoje a coisa evoluiu. Os equipamentos ficaram mais inteligentes, o software avançou demais e surgiram novas formas de conexão que gastam muito menos energia. Tem sensor que você pode largar numa floresta e só voltar para visitar daqui 5, 10 anos, porque a bateria aguenta. Mas se a tecnologia já existia, por que o mercado explodiu justo agora? A resposta, como em muitas coisas aqui no Brasil, é regulatória. Em dezembro de 2020, uma lei zerou uma taxa para dispositivos que se comunicam entre máquinas, o Fistel. Parece um detalhe, mas não é não, tá? Antes, cada um desses chips de IoT pagava pouco mais de R$ 25 para o governo. Só que tem sensor que transmite poucos dados por dia e gera para a operadora uma receita de R$ 5 por mês. É inviável, a conta não fechava. Quando essa barreira tarifária caiu, a base de dispositivos explodiu. E aí, cada operadora foi encontrando o seu caminho. Vamos começar pelo agronegócio, que é talvez o caso mais impressionante. A TIM está há mais de 7 anos investindo nessa frente, aliás. Eu entrevistei o Alexandre Dalforno, ele é diretor de engenharia de produtos B2B da empresa, e ele me contou que lá em 2018 eles perceberam uma coisa curiosa. As máquinas agrícolas já eram extremamente modernas, com inteligência artificial embarcada, muita tecnologia mesmo. Só que elas não eram conectadas. Todos aqueles dados ficavam presos dentro da máquina e no final do dia eram extraídos por um pendrive, que hoje é um negócio que tem uma aura de disquete, né? A TIM então criou um projeto de cobertura usando a frequência de 700 MHz, uma frequência baixa, mas que tem um alcance enorme. Uma única torre cobre entre 15 mil e 40 mil hectares, dependendo do relevo. E deu certo. A operadora convenceu fabricantes de tratores como John Deere e New Holland a embutir roteadores em todas as máquinas produzidas aqui no Brasil. Hoje, qualquer trator novo sai de fábrica conectado. Com essa cobertura, uma segunda onda de inovação apareceu. Um exemplo é a Solinfitec. Ela é uma startup brasileira parceira da TIM que coloca robôs autônomos para percorrer lavouras 24 horas por dia. Esses robôs têm GPS com precisão de 3 centímetros, além de câmeras com inteligência artificial que identificam pragas, ervas daninhas e tudo isso acontece com georreferenciamento. Depois, drones pulverizam pesticidas só onde é necessário, e sensores de umidade dizem o momento exato de aplicar adubo ou irrigar. Antes, esse trabalho era feito pelos chamados pragueiros. São técnicos agrícolas que eles andavam pela lavoura com lençóis brancos, aí eles paravam, abriam o lençol, esperavam as pragas pousarem e contavam uma a uma. Isso tudo para decidir qual produto usar em qual lugar, numa quantidade X contra uma praga Y. Agora, meu amigo, um robô faz isso 24/7, com câmera e IA. Numa usina de cana, por exemplo, que tem 1 mês e meio de janela de plantio, 1 dia de atraso na decisão custa bem caro. Então, dashboards que cruzam dados de máquinas, clima e solo em tempo real encurtam esse tempo. Massa, né? No setor automotivo, o caminho é diferente, mas a lógica é a mesma.
A Arkia é uma operadora móvel virtual com mais de 3 milhões de dispositivos conectados. Hoje ela é a quarta maior força desse mercado no Brasil e foi comprada no ano passado pela britânica Wireless Logic. Uma operadora móvel virtual é uma tele que não tem as próprias antenas. Ela aluga a infraestrutura das grandes operadoras e oferece serviços especializados. Eu falei com Daniel Fuchs, que é VP de inovação da Arkia. E aí ele me explicou que a Arkia se especializou justamente em conectar máquinas e que um dos mercados mais fortes deles é o automotivo. A Arkia vende conectividade para montadoras ainda lá na Europa e na China. Então um carro produzido nos arredores de Shenzhen, por exemplo, ele já desembarca no Brasil com o chip instalado. Isso permite telemetria, centenas, às vezes milhares de informações sendo transmitidas sobre o veículo. Também ajuda a montadora a vender manutenção preventiva, a atualizar o software do carro remotamente e até permitir que o motorista controle funções à distância, como ligar o ar-condicionado antes de entrar no veículo. Nesse uso, talvez o caso mais maduro por aqui seja o da OnStar, da General Motors. Os carros da Chevrolet já saem da fábrica com chip e receptividade 5G. São mais de 1 milhão de veículos com serviço na América do Sul, com índice de 90% na recuperação de veículos roubados, segundo eles. No caso da GM, ela usa os chips da Claro nos carros. Voltando para a Arkia, ela também atende o chamado aftermarket, que não vem da fábrica. Tipo, rastreadores para frotas de caminhões, sistemas que filmam o motorista para checar se ele está de olho aberto, alarmes residenciais e por aí vai. Agora a gente vai para o setor elétrico, que traz uma história diferente e uma tensão bem interessante. A Copel, distribuidora de energia do Paraná, opera hoje o maior projeto de medidores inteligentes da América Latina. Já são 2 milhões de unidades instaladas, com R$ 1 bilhão investidos, e a meta é chegar a 100% da rede com smart meters até 2030. Vão ser então 5,3 milhões de aparelhos. O que diferencia um medidor inteligente de um relógio tradicional? Quem explicou foi o Sérgio Milani, superintendente de projetos especiais da Copel. Ele falou que o medidor comum, aquele com o disco que gira, ou até um eletrônico mais moderno, eles não se comunicam. Já o Smart Meter tem um módulo de comunicação dentro dele, que permite fazer coisas que antes eram impossíveis, tipo corte e religação de energia à distância, sem precisar mandar um eletricista, alertas automáticos de queda de energia e monitoramento de consumo quase que em tempo real pelo aplicativo do consumidor. Mas o detalhe mais fascinante é como esses medidores se comunicam. A Copel não usa um chip de uma operadora de celular nos aparelhos. Ela usa uma tecnologia chamada rede mesh. Ela é uma rede em malha, onde cada medidor conversa com o vizinho. Esses medidores formam uma grande teia, e entre eles decidem por qual caminho a informação vai subir até um concentrador do poste, que envia os dados para uma subestação, que por fibra ótica faz tudo chegar até o centro de operação. Então, quando falta energia numa casa, o medidor tem um supercapacitor, que é uma espécie de bateria, que mantém o aparelho ligado por alguns segundos. Isso é tempo suficiente para ele mandar um alerta. Aí a Copel fica sabendo da queda antes mesmo de o consumidor ligar lá para reclamar. E essa rede não serve só para medir consumo. Os religadores, aqueles equipamentos que fazem energia piscar 3 vezes quando cai a luz de uma região, eles também estão conectados. Aí eles isolam automaticamente esse trecho que está com problema e religam o restante, reduzindo o impacto das interrupções. E aí vem a tensão que eu falei. A Copel construiu toda essa infraestrutura de comunicação própria e agora está pleiteando junto à Anatel uma frequência dedicada de 450 MHz para a distribuidora de energia exclusiva. O argumento é que quando falta luz, as estações rádio base das operadoras tradicionais também ficam sem energia. Então, se a distribuidora depende da operadora para se comunicar e a operadora depende da distribuidora para ter energia, cria-se um problema circular, né? Aí eu falei sobre isso com o Dalforno, da TIM, e ele contestou. Ele falou que as distribuidoras gastariam muito mais dinheiro montando redes privadas do que simplesmente contratando as teles. Na prática, essa é uma disputa entre dois setores com reguladores diferentes, linguagens diferentes e necessidades diferentes, todo mundo tentando encontrar um preço justo por um serviço. Mas independentemente de quem fornece a conectividade, todas as empresas concordam num ponto: o dinheiro está migrando. A conectividade pura, o chip que manda e recebe dados, está virando commodity, todo mundo faz, e aí o preço cai. O valor mesmo está subindo para software, para análise de dados e para inteligência artificial aplicada. É por isso que a TIM comprou no fim de 2025 a integradora V8 Tech.
O objetivo é transformar o que o Dalforno chama com uma certa graça de bando de dados, ou seja, uma montanha de informação que as máquinas geram sem que ninguém saiba o que fazer, em indicadores de negócio úteis. A Arquia, que eu também citei agora há pouco, já oferece plataforma de gestão de frotas, também customiza software embarcado nos chips e integra sistemas de clientes que não têm escala para desenvolver soluções próprias. E esse é um desafio que se aplica a todas as operadoras, né? Para a economia brasileira, a gente está falando de um salto concreto de produtividade. Pensa, é menos custo no agro, menor perda de energia, logística mais eficiente nos portos, nos aeroportos, nas fábricas, rastreamento de medicamentos, enfim, tudo isso ainda está só começando aqui no Brasil. Quem fornece a conectividade, quem trata os dados e quem transforma tudo isso em eficiência, essas são perguntas que cada setor ainda vai ter que responder. Pelo menos por enquanto, as teles querem fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, se elas vão conseguir, aí é outra história, né? Mas que as máquinas já viraram os clientes mais disputados do Brasil, isso já é fato.